começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a situação das presidiárias no Brasil. O artigo 5º determina que a pena tem que ser cumprida em estabelecimentos distintos para homens e mulheres. Também assegura o respeito à integridade física e moral, além de garantir condições para que as presidiárias possam ficar com seus filhos durante o período de amamentação. E para falar sobre os direitos das mulheres que cumprem pena nas instituições brasileiras, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Rosângela Peixoto Santa Rita, coordenadora da Comissão Especial do Projeto Mulheres, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Também vamos conversar com o juiz Douglas de Mello Martins, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Rosângela, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, começasse explicando o que é e como funciona o Projeto Mulheres. Então, o Projeto Mulheres foi instituído pelo Departamento Penitenciário Nacional ano passado, né? A gente está com um ano aí de trabalho e a ideia é fazer pactuações, né, à melhoria do encarceramento feminino. Na verdade, tem um desafio grande que é instituir uma política, né? Seria uma política nacional para efetivar os direitos das mulheres vinculadas, né, no sistema penal. E, claro, fazendo isso com pactuação no nível judiciário, no nível executivo e no nível legislativo. Já em fase de publicação, a gente fez uns blocos de pactuações com os órgãos, os representantes dos órgãos de administração penitenciária e agora a gente está nessa fase de pactuação. A ideia é que saia ainda esse ano, né, pelo Ministério da Justiça e primeiro uma portaria com o Ministério da Justiça e a Secretaria de Política para as Mulheres, para que o ano que vem a gente consiga ter um decreto também, um decreto presidencial para instituir pela primeira vez uma política voltada a esse público. Juiz, e a legislação hoje, ela é atual, ela realmente garante os direitos das mulheres? A Lei de Execuções Penais brasileiras é uma das melhores do mundo, né? Garante o essencial, que o espaço seja adequado, que determina mais ou menos como a separação em relação aos homens, os direitos que são assegurados aos homens todos também, às mulheres, enfim. A legislação não é o problema é a realidade nossa no país que é absolutamente inadequada para o encarceramento feminino. As mulheres no país inteiro estão submetidas a condições desumanas. E o número de mulheres presas aumenta a cada ano e as dificuldades crescem na mesma proporção. Falta estrutura para abrigar as detentas, principalmente quando elas estão grávidas ou com os filhos pequenos. Elas representam apenas 7% da população carcerária do Brasil. Pode parecer pouco, mas nos últimos 12 anos, o número de mulheres presas aumentou mais de 250%. E são muitas as dificuldades enfrentadas. O direito garantido às mulheres nem sempre é respeitado. A Lei de Execução Penal determina acompanhamento médico, principalmente no pré-natal e no pós-parto. Os presídios devem ter berçários para as mães ficarem com os filhos, no mínimo até os 6 meses de vida. E a criança que não tiver outro familiar deve ser abrigada a uma creche até os 7 anos de idade, se a mãe estiver presa. Apesar da lei garantir todos estes cuidados com as detentas, na prática não é o que acontece. Na maioria dos presídios do país, faltam recursos e a estrutura é precária. Colmeia, penitenciária feminina do Distrito Federal. Aqui não foge a regra. Em celas como esta, elas se dividem em um espaço pequeno. Esta mulher acusada de homicídio chegou ao presídio grávida de 5 meses e conta que praticamente não teve acompanhamento médico. Aqui, desde que eu cheguei, eu fui atendida pelo ginecologista uma única vez e as outras vezes sempre pela enfermeira. Então, assim, eu não tive um acompanhamento com o ginecologista. Para você tirar um ultrassom aqui quando você está grávida é bem complicado, porque aí você já depende de escolta. Mesmo sua família pagando, fica complicado para você fazer. Quando chega a hora do parto, elas enfrentam ainda mais dificuldades. Eles têm vez que eles esperam trocar o plantão para levar, ou tem vez que vai e volta, com as mulheres sentindo dor. Já chegou uma a ganhar dentro da viatura da polícia, na rampa. As condições são precárias até para amamentar e cuidar dos filhos. Na penitenciária do Distrito Federal, olha só como está o berçário.
Fora das celas, as detentas grávidas e as mães com os filhos pequenos se misturam com outras mulheres. Fazem uso do mesmo pátio de banho de sol, comungam do mesmo espaço nos dias de visita, e isso acaba tirando muito a liberdade da questão do bebê. A mãe não tem liberdade de dar o banho de sol o horário que ela quer, mas de acordo com as normas que são estabelecidas no presídio. Mesmo com todos os problemas, esta detenta conta que a maior dificuldade chega aos 6 meses de vida do filho. É hora de se separar. Eu tô sofrendo, né, desde quando eu ganhei ele. Desde dos primeiros dias, desde quando eu vi ele, já estou sofrendo. Porque eu vou ter que me separar dele. Juiz Douglas, a separação do filho é dura, mas não há o que fazer, não é mesmo? Ou isso pode ser prorrogado? Na verdade, que essa regra deve ser interpretada em harmonia com outra que estabelece que deve ser atendido o melhor interesse da criança. Então, é uma reflexão que precisa se fazer. É adequado para a criança ficar num ambiente de prisão e no sentido contrário, é adequado separar a criança da mãe? Não é uma decisão fácil, é uma situação complexa que, lamentavelmente, às vezes precisamos tomar. Né? E aí é o juiz que determina? É o juiz tem que determinar numa situação como essa, se tiver um pedido no sentido de que é mais adequado para aquela criança, por algum motivo, flexibilizar esse prazo, o juiz pode sim decidir num sentido diverso, levando em conta o estabelecido de que o melhor interesse da criança é que deve ser observado. Agora, doutora Rosângela, a lei também fala que quem não tem outro parente, vínculo com outra pessoa, a criança deve ficar numa creche até os 7 anos de idade. Na prática, isso acontece? Como é que fica aí o vínculo entre a mãe e a criança? Esse é um assunto bem complicado, né? Como falou o doutor Douglas, e é complexo e paradoxal, né? De um lado é o direito da criança e o direito da mãe também, que tem que ser, né, aliados. Ele falou uma coisa muito interessante, que é a questão do interesse superior da criança. Então, infelizmente, a gente vê cenas aí que chegam a 6 meses e é separado de forma... Por quê? Porque não tem estrutura física, não tem equipes. Mas, assim, a gente tem que mudar essa lógica prisional, né? E o Brasil precisa avançar nisso, né? Outros países têm feito um pouco isso. Que essa lógica prisional ela não seja prioritária, né? Que seja realmente o interesse da criança. Por exemplo, a lei, né, mudou em 2009... que coloca que o mínimo estabelecido, tendo para que todos os estabelecimentos tenham berçários, para que fique até 6 meses. É o mínimo que a lei fala, não é isso? E, infelizmente, a gente fez um estudo lá no Departamento Penitenciário Nacional, 80% dos casos as crianças ficam só até os 6 meses. Claro que aí tem que analisar, claro que é melhor a criança ficar com a família se tiver condições, mas tem aqueles casos que a mãe não tem para onde deixar a criança, a mulher está desamparada, a criança fica desamparada, e aí, infelizmente, as crianças vão para instituições de acolhimento, né, os antigos abrigos. Então, assim, a lei que fala a questão da creche, na verdade, não existe. O que acontece não existe, né, e a gente defende que não tem que existir berçário e creche nessa concepção dentro da penitenciária. Tem que existir, sim, espaços de acolhimento, de convivência mãe e filho, que possa ficar. E aí tem experiências, exemplos do Paraná, que a criança já visitei o ano passado, fica até 2 anos, 3 anos, a saída preparada, com planejamento, se não tiver a família, então procurar fazer todas aquelas etapas da convivência familiar que o Estatuto da Criança e do Adolescente prega. O que acontece, infelizmente, é que as penitenciárias femininas, elas são invisibilizadas, né? Toda a lógica prisional de rotina carcerária, de procedimentos, é voltada para os homens, e aí a criança fica mais vulnerável, né? Uma coisa assim, muito concreta de vulnerabilidade, né? Da criança, da mulher gestante até a criança. Então, isso a gente precisa mudar, e na política que eu falei anteriormente, a gente fala um pouco isso, algumas ações específicas desde a gestação à maternidade. Então, aqueles casos que a criança não tem para onde ir, tem sim que estruturar serviços específicos e que essa criança possa ir para os serviços de educação infantil fora. Então, que o município, né, tenha essa oferta em matrículas de creche para a escola, porque essa criança, ela não está presa, né? A criança não está presa e não pode seguir os mesmos rituais. Isso a gente já vem falando há muito tempo, não pode seguir as mesmas rotinas, né, os mesmos rituais carcerários. Agora, juiz, a doutora Rosângela falou da criança ir para um abrigo. Essa criança, ela pode ser até colocada para adoção se a pena da mãe for muito grande ou não? Ela fica à espera? Não é essa condição que deve ser o fator determinante. Não é se a pena é pequena ou a pena é grande. É, como eu já disse, o melhor interesse da criança.
Se for constatado pela situação concreta e não pelo tamanho da pena ou crime que foi cometido, que o melhor interesse da criança é uma adoção, sim, pode ser até o caso de encaminhar para adoção. Mas, de regra, não é para ser assim. De regra é que seja possível manter as relações, a família o núcleo familiar já existente, e, de regra, é para que o melhor interesse da criança seja a manutenção da sua família original. Mas não há realmente um impedimento para que isso ocorra. Não é a pena que deve determinar, porque vai ser muito tempo, então, por esse fator, já se pode presumir que o melhor interesse da criança. Não se pode presumir essas coisas. É por isso que os presídios e a própria estrutura das secretarias de justiça, elas precisam ter equipes psicossociais com capacidade para fazer essa análise, ajudar o juiz numa decisão como essa. Que não é fácil. Não é fácil. E qual é a situação encontrada pelo mutirão carcerário nos presídios femininos, nas visitas que vocês fazem? Eu sempre que me perguntam assim, qual o pior presídio feminino? Recentemente me fizeram essa pergunta. E a minha resposta não é que presídio feminino, que exista um presídio feminino pior. O pior presídio feminino é o masculino. Que essa que é a realidade que nós temos hoje no país. Nós temos poucos presídios femininos. A maioria estão postas em alas femininas de presídios masculinos. Esses, exatamente nesses locais que nós encontramos as maiores violações do direito das mulheres. Porque o presídio masculino ele não tem nenhuma característica daquilo que é necessário para que a mulher fique possa cumprir sua pena ou aguardar o seu tempo de prisão cautelar respeitadas as suas características pessoais. Então, o pior presídio feminino é o presídio masculino. E é nessa condição que as mulheres estão. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O artigo 5º vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o juiz Douglas de Melo Martins, do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, e Rosângela Peixoto Santa Rita, coordenadora da Comissão Especial do Projeto Mulheres do Ministério da Justiça. No programa de hoje estamos conversando sobre a situação de presidiárias no Brasil. A legislação reforça a importância de garantir a integridade das mulheres em qualquer situação. O Código de Processo Penal determina que a busca em uma mulher deve ser feita por outra mulher, se não importar em atraso ou prejuízo da diligência. E diz que a internação de mulheres deve ser feita em estabelecimento próprio ou em seção especial. A Lei de Execução Penal determina que nestes estabelecimentos somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, a não ser que se trate de pessoal técnico especializado. Doutora Rosângela, a mulher pode se recusar a ser revistada por um homem? Não, em tese, sim, né? O que acontece, infelizmente, né, assim, o descompasso entre práticas, né, e a legislação. E aí tem casos que, infelizmente, isso acontece por falta de recursos, por falta de investimento e prioridade dos governos, né, nessa área prisional, encarar como um grande desafio e colocar na pauta. Agora, o juiz terminou o primeiro bloco falando da questão dos presídios masculinos que abrigam também mulheres. O que acontece onde não há uma ala feminina, onde não há um presídio específico para mulheres? Eu acho que ainda vulnerabiliza mais a situação das mulheres. Então, você imagina que, em geral, os estabelecimentos femininos, né, são adaptações de estabelecimentos masculinos, né? Então, naquela concepção, e ainda há uma discriminação mesmo de gênero. Então, os serviços penais são voltados para o sexo masculino. Imagine nesses estabelecimentos, são ditos mistos, mas na verdade são majoritariamente masculinos, né? A administração às vezes é a mesma, então isso, né, tá infringindo a legislação. Então aí você imagina que é a mulher dentro desse estabelecimento que não tem mesmo autonomia, não se visualiza suas necessidades específicas das mulheres, das gestantes, das presas idosas, né, das diversas diversidades que compõem a mulher. Então ainda vulnerabiliza. Tem muito, principalmente em interior, né, que aí fica ainda mais difícil a situação. E a gente vê casos, né, de violação de direitos dessas mulheres.
Juiz, o que pode acontecer com uma autoridade que permite uma violação de direito das mulheres, por exemplo, como a gente já viu, de mulheres serem encontradas em celas junto com homens? O que pode acontecer com essa autoridade? Pode ser responsabilizada administrativamente, penalmente também. Não é uma situação que deva ser tolerada. Isso tem sido encontrado com frequência. Nós encontramos uma cadeia pública masculina centenária. Imagine que um presídio masculino atual, ele já não é adequado para mulheres. Imagina um presídio masculino que tem 100 anos e que ainda abriga mulheres. E que não tem vagas e superlotado de mulheres. Essa realidade nós encontramos no mutirão carcerário do Amazonas, em Manaus, numa cidade de quase 2 milhões de habitantes. E aí o que é feito? Bom, essa situação ela é questionada, são encaminhadas essas informações ao Ministério Público, o CNJ faz constar do relatório do mutirão carcerário, encaminha para o Procurador-Geral de Justiça, para os governadores ou governadoras de estados e pede que sejam tomadas as providências que o caso requer. Mas esse fato lamentável ainda ocorre. E digo mais, não só alas inadequadas para mulheres em presídio masculino, mas até mesmo mulher misturada com homem no mesmo espaço. Que é o pior ainda. Isso é mais grave. Claro. Isso é uma situação absolutamente intolerável, mas ocorre com muita frequência porque não se dá prioridade a isso. Os governos não entenderam ainda a importância de abrir vagas adequadas para as mulheres. E ainda fica nessa situação de improviso, de pegar uma ala masculina, ou até mesmo não tem ala feminina, tu coloca a mulher em qualquer lugar aí. E nas ruas as pessoas falam sobre as mulheres nos presídios brasileiros. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A influência do marido, namorado, pesa um pouco. Mas eu acho que é também a liberdade que está sendo dada mais para a mulher. Não tem como caracterizar só por conta de um sexo que ela acaba sendo influenciada. Não, eu acho que ela pode sim se envolver por livre e espontânea vontade dela. Eu acho que deve ser uma situação precária que merece mais cuidado por parte do governo. As autoridades deveriam olhar com mais carinho a condição de cada mulher que está detenta. As mulheres deveriam sair preparada para poder educar e acompanhar a sua família, né? Ter uma produção. E muitas vezes a gente vê que ela sai mais marginalizada ainda. Doutora Rosângela, como é que é a preparação da mulher? Existem cursos de capacitação para que ela saia e consiga se reinserir na sociedade? Então, assim, a gente pode falar, né, um pouco bem, né, pegando o cenário nacional. É bem precário também, né? Existem, claro, boas práticas em alguns estados, né? Tem que ser reconhecido isso. No âmbito do Departamento Penitenciário, tem se investido em cursos pela área de reintegração social, em oferta de cursos de qualificação profissional, em montagem de máquinas, né, produtivas. E assim, o que eu penso é que essa ação tem que começar por exemplo, quem já está no semiaberto, uma ação muito forte para quem já está com final de cumprimento de pena. Não existe, assim, que eu tenha conhecimento, uma ação específica que tenha com resultados muito concretos, com essa possibilidade de inserção no mercado de trabalho, com cursos que tenham essa perspectiva de mercado, né? Na verdade, assim, a gente tem um perfil dessas mulheres, são mulheres jovens, né? São mães com baixa escolaridade, né? Então, assim... carentes de, então, uma preparação. Claro, né? E aí precisa, obviamente, até para esse retorno, né, social. Então, precisa a comunidade, primeiro a sociedade, né, aceitar essa pessoa, né, precisa... Né, são tantos campos aí, a questão das empresas, né, e contrato de trabalho com as empresas privadas e públicas, aceitar essa mulher, claro, com todo um processo de adaptação. Precisa fazer e precisa fazer muito. Precisa, assim, na verdade, assim, esse tema prisional, eu imagino que todos nós precisamos assumi-lo, né, assim, com a devida responsabilidade. Juiz Douglas, e como funciona no programa Começar de Novo do CNJ? É dada uma atenção especial às mulheres? Em alguns lugares, embora o programa seja geral, ele não tem uma conotação específica voltada para as mulheres, mas em alguns lugares já ocorreram parcerias, principalmente com Secretaria Especial da Mulher, sim, órgãos do próprio Poder Executivo que têm um foco específico na mulher, já fizeram parceria com o programa Começar de Novo para capacitação e abertura de vagas específica para as mulheres.
Juiz, e essas mulheres deveriam ter uma qualificação maior antes de sair do presídio para terem mais oportunidades? A oportunidade de trabalho e qualificação ela é importantíssima para que não ocorra reincidência, a pessoa não volte para o sistema prisional. Se bem que eu não acho que é bem isso que é o maior problema para as mulheres hoje. O que está causando esse encarceramento exagerado de mulheres tem relação com a política que o Brasil adotou de enfrentamento das drogas. Se você vai a um presídio, qualquer presídio feminino, o que você vai encontrar são mulheres presas. Já tem uma média de 70% ligada a esse tráfico. E que tráfico é esse, né? Todo esse que o senhor está falando. É um pequeno tráfico, né? Uma função, uma posição periférica, né? Então, assim, precisa rever mesmo a legislação. Então, assim, e tem os agravamentos da pena para a mulher, a questão dos seus, né, da vinculação familiar, ela que... Né, que geralmente cuida da casa, criança, né, que é responsável. Então, assim, para onde fica essa criança? Assim, tem casos que a mãe não sabe onde é que se encontra a criança, assim, isso é um dos problemas, entre os outros. Enfim, então essa questão, quem faz parte dessa grande gerência, né, não tá presa, né? Então, assim, a gente precisa rever, eu acho que é bem importante essa discussão, porque, assim, é um tráfico específico, né? Então, né, ela entra, claro, tem a questão da independência financeira, tem a questão da coação também. Um dos fatores, ela é coagida às vezes para levar, né, esse transporte de drogas, mas também tem, assim, tem que rever esse mito, achar que todas, né, são traficantes, às vezes, né, são pegas com pequenas quantidades, e aí é o que o doutor Douglas falou, essa questão da legislação, do enfrentamento a drogas, precisa ser revista, sim, a gente precisa encarar isso como um grande desafio. Isso foi parte do Encontro Nacional do Encarceramento Feminino realizado esse ano. Exatamente. Nós estávamos lá e discutimos esse tema no Encontro Nacional do Encarceramento Feminino. Quer dizer, o foco da prisão para as mulheres é esse, o combate ao tráfico de drogas. E aí nós vamos pegar alguns casos, assim, um deles, muitas mulheres são presas tentando entrar com drogas em presídio masculino, para levar supostamente para os seus companheiros, parentes, enfim. Mas muitos desses casos, se devidamente apurados, vai se descobrir que aquela mulher sofreu uma coação para fazê-lo. Não é uma opção dela, muitas vezes. Não estou dizendo que sempre é coação. Claro, estou dizendo que muitas vezes é coação. Eu mesmo já tomei conhecimento de casos em que a mulher que estava com um parente preso, os presídios hoje brasileiros, é importante fazer esse recorte, presídios brasileiros hoje estão controlados pelo crime organizado. E não é só nos grandes centros, São Paulo, Rio, é no país inteiro. Crime organizado controlando presídios. E os líderes do crime organizado que se encontram no sistema prisional, quando nós colocamos pessoas mais frágeis misturadas com eles, submetemos muitas vezes mulheres a cometer esse tipo de crime, porque elas recebem ordens de levar sob pena do seu marido, do seu companheiro, do seu irmão, do seu filho morrer no sistema prisional. Pois é, só para a gente encerrar aqui então a discussão, o que pode ser feito para poder melhorar a situação das mulheres? Primeiro, é preciso abrir vagas específicas para as mulheres. Acabar com a ala feminina em presídio masculino. É preciso abrir vagas para mulheres no sistema prisional, vaga adequada para as condições dela. Segundo, é preciso repensar a política de combate ao tráfico de drogas no país. A política que está sendo adotada de encarceramento em massa de pessoas, não só mulheres, por este crime, não está resolvendo, tanto é que vemos reportagem um dia atrás do outro, dizendo que o consumo de drogas continua aumentando e mesmo prendendo mais e mais pessoas. Enfim, repensando a política de combate ao tráfico de drogas, tratar como uma questão de saúde pública, prevenção, como fizemos com o tabagismo, aí sim vamos precisar prender menos pessoas por este crime e as mulheres, como são presas em sua maioria por este crime, nós vamos, por consequência, diminuir o encarceramento feminino. Doutora Rosângela, para a senhora. Claro, eu acho que é isso sim, ampliar a questão das alternativas penais, né? Essa mulher não precisa estar encarcerada, não cometeu crime violento, então assim, revisão legislativa, né, a questão da prevenção e outra abordagem com a questão das drogas, claro, né, é outra abordagem mesmo. E eu acho que no âmbito do encarceramento, assim, rever mesmo, assim, adotar outras práticas que não sejam só punitivas, né, práticas iguais como se fosse igual o sexo masculino e feminino, desconsiderando todas as particularidades que têm as mulheres. Então, desde a questão da estrutura física, a questão das atividades, dos serviços penais, da questão da maternidade, do vínculo, dessa receptividade
entre a família e a mulher. Então, assim, tinha que refazer um grande pacote, né? E eu acho que aí o papel sociedade civil cobrar mais, acho que a entrada da sociedade civil também ainda tímida, né? Tem, claro, grandes atores que, né, cobram, então acho que isso é uma junção de esforços, né? E uma grande reformulação, desde o legislativo ao executivo, claro, e judiciário. Bom, e com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Rosângela, juiz Douglas, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!